Vai lá, Tavares. Bom, secretário, já que o senhor falou de futebol, eu vou manter a conversa nesse tema. Vamos falar um pouquinho da Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, que está fazendo nesse ano 10 anos, né? O senhor foi ministro dos esportes, acho que no momento mais importante da história da pasta, justamente, a Copa do Mundo. E na época tinha um movimento, o senhor vai se lembrar muito bem, que defendia a não realização do evento no Brasil, porque afinal dependia da criação de uma grande infraestrutura aqui, de muitos gastos, para adequar a infraestrutura brasileira ao famoso padrão FIFA. E coube ao senhor, na época, encampar a defesa de que a Copa do Mundo deixaria um legado para as futuras gerações. Hoje, passados aí esses 10 anos da realização da Copa, o senhor considera que existe um legado da Copa do Mundo de 2014? Não tenha dúvida. O maior legado da Copa foi a realização da Copa. Foi o mundo perceber o Brasil como um país capaz de organizar e entregar um evento de dimensão internacional. É o principal evento do mundo, é a Copa do Mundo. Maior do que a Olimpíada, maior do que a eleição do Papa. Nós tivemos 20 mil jornalistas estrangeiros credenciados. Só a China credenciou mais de 1.000 jornalistas. Só a China. Então é um evento de grandes dimensões. O Brasil realizou com pontualidade, os aeroportos funcionaram muito bem, a segurança pública funcionou muito bem, a mobilidade urbana funcionou muito bem, o setor hoteleiro funcionou muito bem, a FIFA considerou a Copa das Copas, a Alemanha considerou a melhor Copa da história, melhor inclusive do que a Copa da Alemanha, a Rússia usou inclusive uma expressão que diz, se pudéssemos engarrafar essa Copa do Brasil e levar para a Rússia. E foi a Copa mais sabotada da história. Inclusive, esse candidato aí, que faz oposição ao atual prefeito, era um dos líderes desse movimento Não Vai Ter Copa, com quebra-quebra, com pichação. Isso é um dos principais motivos do senhor não poder permanecer, por exemplo, no não é um partido dos que o principais apoia? motivos. Não é um dos principais. Esse é o principal motivo. Esse é o motivo. Porque eu queria, na época... Ficou guardado no coração isso aí? Não ficou. Eu queria que o governo tratasse com muito mais rigor. Tá certo? Nós só garantimos essa Copa do Mundo em São Paulo graças a uma instituição. Essa instituição chama-se Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não existisse essa instituição, nós não teríamos Copa do Mundo. Eles ameaçaram invadir o metrô e não permitir que o metrô fosse usado para ir ao estádio. Eles ameaçaram interditar o estádio do Corinthians, só não interditaram por receber um recado muito duro da Gaviões da Fiel. Eles ameaçaram tudo, tá certo? E eu conversava na época com a presidente Dilma, eu digo, presidente Dilma, nós só teremos Copa em São Paulo se nós nos entendermos com o governador, que era o Geraldo Alckmin, e se contarmos com o apoio da Polícia Militar, porque esse movimento é um movimento violento, tá certo? Recebe financiamento do exterior. Eu achava que aquilo já era uma guerra híbrida contra o Brasil. Era contra o governo dela, para carimbar no governo dela uma incompetência de gestão ou qualquer coisa. Isso aconteceu não só em São Paulo, aconteceu em Minas Gerais, em todo canto, e começou na Copa das Confederações. Então, o principal legado foi o Brasil ter realizado a Copa, com essas garantias, com essa segurança. E tudo funcionou muito bem, porque nós tivemos o apoio dos governos estaduais e o apoio dessas instituições, a rede hoteleira que funcionou, a Polícia Militar que garantiu a segurança, o transporte coletivo, tudo funcionou muito bem. Eu acho que esse foi o principal legado. O outro legado eram obras de infraestrutura que já estavam programadas, não eram obras para a Copa, eram obras para a cidade de São Paulo, para Fortaleza, para Curitiba, para Porto Alegre, para Minas Gerais, para Belo Horizonte. Só que muitas viraram elefantes São brancos, Paulo né? Tem um esqueleto até hoje, né? Secretário, o monotrilho que sai lá do aeroporto, né? Tá parado Mato Grosso uma eternidade. também. Essas obras... de Cuiabá. A cidade inteligente do Pernambuco, que até hoje também não saiu do papel. O Pernambuco hoje é um estado referência nessa área. Aliás, com muita carência de mão de obra, de programadores, de computador, que é uma mão de obra que está em falta em Pernambuco. Essas obras não eram obras da Copa, não eram responsabilidade do Ministério do Esporte, não era responsabilidade da FIFA, era responsabilidade das administrações, sim, dos estados e dos municípios, e eram obras que estavam programadas há muito tempo. A Copa do Mundo era uma forma de você acelerar essas obras que tinham sido planejadas com muita antecedência
para melhorar a mobilidade urbana, o trânsito, o tráfego. Algumas foram entregues, outras não foram e outras ainda estão em processo de construção. Mas a Copa não teve nenhuma responsabilidade nem no planejamento e nem na execução dessas obras. Aliás, diga-se de passagem, não houve nenhum lugar do mundo onde a Copa foi realizada um movimento não vai ter Copa. Não teve, não vai ter Copa na Coreia, não teve na África do Sul, não teve na França, não teve na Alemanha, não teve nos Estados Unidos, teve no Brasil, financiado, eu acho, por interesses que tinham de sabotar o Brasil e de carimbar no Brasil. Ó, esse país não consegue organizar nenhuma Copa do Mundo, então não vamos investir lá, não vamos fazer nada lá. Isso era uma coisa contra o Brasil. E esse pessoal aí, pretensamente progressista, né, recebendo um cacauzinho lá de fora, organizou essa sabotagem contra o país.